Bolsonaro é de esquerda. Nossa discussão é essencialmente teológica. Os liberais derrubaram aqueles que tinham direito de honra. Seus antepassados foram lá e fizeram grandes conquistas. Eu só tenho medo da justiça divina. O ano 1000, ano 1100 foram o ápice da civilização. O livre mercado é a única saída para a humanidade. O problema da sociedade é um problema moral. Ciência social não é ciência. Veja, essas foram algumas das falas de um camarada aí que é aparentemente muito popular no mercado financeiro, dos influencers de direita do capitalismo financeiro nacional, né, da Bolsa de Valores, o bingo de rico, assim chamado, né? Antes de tudo, eu queria aqui dar parabéns pro profissional. Parabenizando o profissional Gustavo Machado, um Buda do comunismo brasileiro, simplesmente o Buda do comunismo brasileiro. Ontem, no canal do Redcast, né, que é um podcast de Red Pill, né, eles fizeram esse debate entre o Gustavo Machado, né, que é um marxista trotskista, um dos mais qualificados estudiosos de Marx do Brasil, com certeza absoluta, e esse Fernando Rocho, que era um liberal, né, um liberal roxo. Logo salta aos olhos que o debate que foi vendido como marxista versus liberal esperar-se-ia que falassem a respeito de economia e política, né? Mas você vê o tempo inteiro esse cara que se autodenomina, na verdade, libertário, né? Que está à direita de Bolsonaro, né? Gente, eu queria só saber o que é que tem à direita de Bolsonaro, né? Mas enfim. O tempo inteiro tá querendo puxar o debate por um negócio teológico, certo? É moral. Veja, o mote desse debate foi ciência contra pensamento religioso. Toda vez que Gustavo Machado falava, era ciência. Toda vez que Fernando Rocho falava, era pensamento religioso. Por que é que o pensamento religioso é um problema? Não é que você não pode ter religião, você não pode ter sua fé, e muitos têm, né? O problema é você pegar a sua fé, ou a sua religião, e imprimir com a sua fé, com a sua religião, sobre todos os campos do mundo e da vida, como se ela explicasse todos os campos da política, da ciência, da economia, etc, etc, etc. O pensamento religioso é fundamentalmente o pensamento metafísico, de que existe forças que estão para além do nosso conhecimento, que determinam a estrutura da realidade. E, portanto, esse pensamento religioso é facilmente instrumentalizado e constantemente pela extrema-direita, justamente para dizer, olha só, o mundo é assim, nunca vai mudar, sempre foi e sempre será, e tem que ser dessa forma. Esse é o discurso dos caras, e você vê o tempo inteiro nesse debate, esse Fernando Rocho puxando para esse sentido. É um negócio que chega a ser ridículo. O apresentador do podcast pede para eles, para os dois, falarem sobre a revolução nos Estados Unidos, né? O Gustavo Machado fala todo o processo histórico, faz uma análise historiográfica, faz análise política, faz análise econômica. O outro cara, não houve revolução nos Estados Unidos. Foi uma guerra civil. E começa a desprezar o voto universal. O cara é defensor do voto censitário, sabe? Não, bom era o século XIX. Bom era o século XIX, século XVIII, que tinha pouca taxação nos Estados Unidos. O cara só, sabe? Era bom porque tinha pouca taxação. Século XIX nos Estados Unidos. Era bom porque tinha pouca taxação. Sabe o que é que tinha também nos Estados Unidos no século XIX? Escravidão. E o cara, veja, não é que ele não sabe disso, ele sabe disso. Mas é exatamente isso que ele defende. Sabe? Ele tá querendo sempre puxar o negócio para um debate reacionário. Veja, a esquerda em geral tem um problema aqui de menosprezar esses caras, de desprezar esses caras, como se eles fossem um maluco fringe, né? Como se eles fossem um maluco fringe. Aí a gente despreza esses caras, a gente trata eles feito maluco, a gente não se importa em
demonstrar a falsidade, a farsa, a manipulação do seu discurso, porque a gente acha que é óbvio, a gente fica ridicularizando, e deixa os caras falando sozinho. Aí depois Paulo Marçal quase vai pro segundo turno na eleição para prefeito de São Paulo, e a esquerda não sabe por quê. Nossa, como assim? Eu não consigo entender o que está acontecendo. Tem certeza que você não consegue entender o que está acontecendo? Sabe o que é que está acontecendo que você não está vendo? É Fernando Roxo que está acontecendo, é Paulo Cogos que está acontecendo, é Nando Moura que está acontecendo. Sabe? Você acha que o Bolsonaro se catapultou do baixo clero para a presidência da República por competência dele? Não foi a máquina comunicacional que defendia ele de cima a baixo o tempo inteiro. Não foi o Alan dos Santos. Não foi o exército de bots e ciborgues que eles tinham na internet. Fabricando, não foi o Monark, né? Atacando a concepção científica de mundo o tempo inteiro, né? Não teve nada a ver com isso. Ao invés desse Fernando Roxo, eu não sabia nem quem era. Eu fiquei sabendo agora que teve esse debate, eu fui assistir por causa que eu sei quem é o Gustavo Machado. Sabendo que o Gustavo Machado é extremamente preparado, eu sabia que ele iria amassar o outro cara, fosse quem fosse. Só que eu não sabia que o cara era tão burro, tão despreparado quanto esse Fernando Roxo. Aí você vai dizer assim, ai, Charles, mas você tá dando palco pra esses caras, falando desses caras. Meu canal tem 500 inscritos. O Instagram desse cara tem 208 mil pessoas. Não é porque a gente não conhece que não existe. Certo? Vamos internalizar isso aqui. Não é porque a gente não conhece que não existe. Um cara que tem grana pra porra, um cara que trabalha operando no mercado financeiro, um cara que é um capacho da burguesia, se não for parte da burguesia, certo? Um cara que é influencer de finança. E o pobre, cara, ele quer sair da pobreza, entendeu? O pobre ele quer sair da pobreza. O pobre ele olha assim, se ele vê uma propaganda na internet falando assim, aprenda a ganhar dinheiro operando no mercado financeiro. Ele vai falar, se eu aprender a operar no mercado financeiro, eu opero dentro de casa, eu ganho dinheiro. A ideologia opera na cabeça das pessoas, as pessoas não são burras não. Isso não é burrice da pessoa não. A pessoa vê que existe um cara chamado Fernando Roxo, ela quer ganhar dinheiro, ela vai atrás. E aí o cara, vou te ensinar a ganhar dinheiro, não sei o que, parará. Aí você começa a operar a bolsa, não sei o que. Daqui a pouco, vou ouvir esse cara, que esse cara inteligente, ele sabe o que fala. Aí o cara vai lá e fala, não, boa era da Idade Média. O ápice da civilização foi o ano 1000. Que tinha nobreza, que tinha aristocracia. Você sabe o que significa aristocracia? Aristocracia vem do grego e significa governo dos melhores. Melhores o quê? Melhores jogadores de golfe? Melhores de pistas? É isso que eles são melhores? Melhores pintores? Melhores poetas? Melhores atiradores de peso? Categoria peso pesado? É isso que são melhores? A aristocracia é melhor em quê? É gente melhor que os outros. É isso que significa aristocracia. A aristocracia, governo dos melhores. Os melhores o quê? Seres humanos melhores. Raça superior. É isso que significa aristocracia, certo? A aristocracia, ela remonta às civilizações antigas do Oriente Médio, da Grécia, do Egito, certo? Mesopotâmia, China, certo? Aqui na América teve também formações aristocráticas no Império Inca, por exemplo, que é o que? Você tem pessoas, o David Graeber explica isso brilhantemente no seu livro Dívida, os primeiros 5.000 anos. Você tem o que ele chama de economias de presentes. As pessoas, todo mundo tem um grupo de pessoas que são vivendo em sociedade. Essas pessoas dividem funções, ajudam a caçar, uns plantam, uns constroem, uns enfim, entendeu? E aí as pessoas trocam presentes uns para os outros. Com o tempo, alguns desses trabalhadores vão acumulando riqueza e se encontram numa posição tal que começam a dar presentes que os outros não conseguem pagar de volta. E aí pagam de volta em fidelidade. Eu estou super resumindo aqui, mas leia o livro que é fantástico. Isso, ao longo de séculos, ao longo de milênios, essas economias de presentes, ao longo de milênios, você vai ter uma concentração, porque o cara que te dá presente ele é teu amigo. Aí você vai formando panelinhas, grupos de amigos. E alguns ganham mais riqueza e dão presentes tão grandiosos que os outros não conseguem pagar. Aí ficam devendo. Aí o cara que dá muitos presentes vultosos, esse cara vai ganhando uma posição na civilização. Isso ao lado do que o também David Graeber também chama de sociedades heróicas, que são esses caras que ganham notoriedade,
ali, e eles começam a ter grandes conquistas, né, e tal, que é o que o cara se refere ali como grandes conquistas, como se fosse, o cara foi lá e conquistou uma terra, ou sei lá o que foi que ele fala, deixa bem vago quando ele tá falando, né, mas essas conquistas que ele fala aí são guerras, certo? Vou tomar, eu tenho uma tribo rival ali, tem um grupo rival, certo? E a gente vai lá e mata os caras, e toma deles, e quando a gente mata os caras, derrota os caras, a gente vai falar com os sobreviventes, vai falar assim, tu pode ou morrer, que nem todo mundo que morreu durante a batalha, que você perdeu, ou você pode vir comigo e virar nosso escravo. Aí o escravo é uma pessoa que deveria ter morrido, certo? É uma pessoa que deveria ter morrido, prisioneiro de guerra. É isso que é originalmente o escravo lá atrás. Aí a pessoa poupa a vida do cara e fala assim, aí você vai trabalhar pra mim. Aí o escravo vira propriedade da pessoa. Quando o escravo se torna propriedade, ele se torna passível de ser trocado, de ser dado de presente. Então, se alguém dá escravos ou recebe escravos, você tem um presente que gera valor novo. Que trabalha e gera valor novo. Aí você vai dividindo estratos sociais, certo? Você tem escravo, você tem os donos de escravos, e você tem os aristocratas, que são os mais poderosos, são os melhores. Aí essa aristocracia se desenvolve ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, aí você vai ter algo como a aristocracia grega, algo como a aristocracia romana, certo? Esse é um desenvolvimento geral, nem todo caso é assim, sabe? Certo? Nem todo caso é assim, mas é assim que explica o historiador e arqueólogo anarquista David Graeber nesse excelente livro que eu recomendo muito, Dívida dos Primeiros 5.000 Anos. Então veja, você tem uma formação milenária histórica que tem a ver com conquista, que tem a ver com guerra, que tem a ver com escravização, certo? Além de trabalho. Você desenvolve um grupo seleto, pequeno de pessoas que com os milênios vai se desenvolvendo, viram os aristocratas, pessoas melhores que outras, e de repente essas pessoas estão numa posição tão boa que ele não precisa mais trabalhar, não precisa fazer nada, ele só tem a riqueza, só tem o dinheiro, que era assim que estava já na época do Império Romano, na época depois da Idade Média, que é quando esse cara fala que é o ápice da civilização. O ápice da civilização é o ano 1000, a Idade Média medieval na Europa, a qual ele se refere, né? Porque o ano 1000 aqui na América, eu vou até concordar, se for ano 1000 aqui na América, provavelmente ele está certo, certo? Se for ano 1000 aqui na América, realmente é o ápice da civilização. Agora ele se refere à Idade Média europeia, né, em que você tem essas aristocracias assentadas no topo de sua riqueza, nos milênios de exploração de trabalho e guerras e conquistas, e direito de sangue. Isso aqui que era bom, essa época que era bom. Você tem a nobreza aristocrata que não precisa fazer nada, não precisa trabalhar, não precisa bater um prego, certo? E aí os filhos dessa aristocracia herdam a nobreza e ficam eternamente ali naquela situação. Era contra isso que os liberais lutavam, né? Na época em que os liberais eram revolucionários, certo? Que inclusive o Gustavo Machado defende maravilhosamente bem desse debate. Só que aí o que acontece? Hoje em dia a vida é uma merda. Por quê? Porque a gente vive no capitalismo, a gente está numa crise prolongada do capitalismo. E a vida é uma merda no capitalismo sobre a crise prolongada. É uma merda. Todo mundo sabe que é uma merda. E aí vem um cara desse e fala assim, sabe quando era bom? Era bom quando tinha aristocrata. Sabe por que tá uma merda hoje? Porque a gente derrubou a aristocracia. Sabe o que é aristocracia? É ser melhor que os outros. Tem gente que é melhor que os outros. Tu sabe quem é melhor e sabe quem é pior? Sabe quem é que tinha uma teoria bem fundamental assim de quem é melhor e quem é pior? Não te conto. Dica, era pintor também. O cara tinha uma ótima teoria de quem era melhor e quem era pior. Veja, esse discurso não é piada. Não é maluquice da cabeça do cara. Isso é política acontecendo. Eu sou professor da rede pública do ensino fundamental. O quanto a juventude, a adolescência, flerta com coisas como a caveira da Schutzstaffel, certo? Da polícia secreta nazista, da SS. Como esse pessoal flerta com esses símbolos do sol negro, essas ideias de grandeza, do homem melhor que os outros, poderoso. A figura do super-herói. O que é o super-herói? O que é o Superman? Como é super-homem em alemão? Übermensch.
Quem é que usava essa palavra? Para quê? Em que contexto? Veja, eu não estou dizendo que o quadrinista que desenha o Superman, todos eles são fascistas. Não, não são. Mas veja como se instrumentalizam esses símbolos. Veja como o diálogo corre na internet, veja como corre entre os jovens, veja como os símbolos são apropriados e são apresentados. Aí vem um cara como esse, um cara que tem dinheiro, um cara que é um homem branco, adulto, maduro, parece saber do que está falando, senta, começa a falar de finanças, depois começa a meter umas ideias da aristocracia na cabeça do moleque. A aristocracia quer dizer que tem gente que é melhor que os outros. Sabe o que significa ser melhor que os outros? Sabe quem é melhor que os outros hoje? Te conto depois da aula quem é melhor que os outros. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira, não é maluquice, certo? Não é doideira, é política. É política. E por isso é importante sim, e é fundamental, a gente ver um maluco como esse gaguejando, demonstrando a sua incompetência, a sua incoerência frente a uma pessoa preparada como Gustavo Machado. E assim, quem me conhece sabe que eu sou um leninista e sabe as profundas divergências que eu tenho com Gustavo Machado. Porém, esse tipo de atitude, esse tipo de ação é louvável e fundamental para a gente resgatar o debate público no Brasil. A certa altura, o Gustavo Machado empareda tanto o cara que o cara começa a querer puxar um debate moral e fica dizendo: você achou o Faraó bonzinho, né? Não sei o quê. Aí o Gustavo Machado vai explicar a função social. Fica interrompendo ele o tempo inteiro. O Gustavo Machado tentando explicar como funciona o capitalismo financeiro, parará. Como eu disse, ciência contra pensamento religioso naquele momento. Era ciência contra pensamento religioso. E o Gustavo Machado tentando explicar como funciona a mercadoria, como funcionam as empresas estatais, a função social das empresas estatais. Por que é que tem que entregar o correio é importante? Porque ele consegue entregar lá no interior do Amazonas, onde a empresa privada não chega. Aí o cara vai lá e fala, sabe o que é que o cara fala? Como é que o cara responde isso? Coitado do índio lá no Amazonas. Ele fala assim, coitado do índio lá no Amazonas. Tem que ter uma operação de não sei quantos R$1.000 para levar uma encomenda para o índio no interior do Amazonas. O cara é contra isso. Ele debocha disso. O que é isso, pessoal? O que é esse deboche com relação ao indígena no interior do Amazonas? Ele não tem direito de receber a encomenda dele também não? Se ele comprar alguma coisa? Não tem que ter um órgão que não vise lucro, que consiga alcançar os pontos mais distantes do Brasil e entregar para o indígena no interior do Amazonas? Não é pra ter, não? Por que é que esse cara tá debochando do indígena? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Começa com R. Começa com R, hein? Começa com R. Aí o cara, se você aponta para um cara desse e fala o que ele é, o cara ri, o cara debocha, o cara se desvia, o cara diz que tu é maluco, o cara diz que tu é histriônico. Mas sabe o que é isso que começa com R aí, que ele tá debochando do indígena? Que o indígena é menos que gente, não tem direito tanto quanto os outros, que o indígena é pior, que o indígena é inferior. Sabe quem é que tá à direita de Bolsonaro? Sabe quem é essa gente com 200 mil seguidores no Instagram? Com um canal com milhares de visualizações, falando, dando dica financeira na internet? Vai vendo. Aí como é que essas pessoas agem? Instrumentalizando o pensamento religioso. Inventando ordens infinitas, metafísicas por trás da realidade, que sustentam a realidade e dizem: o mundo é assim e deve ser assim. Aí o cara começa a falar: não, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, não, porque eu estou temente a Deus, não sei o que. Economia, política, sociologia, nada. Argumentação, nada. Não, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, parará. Não, porque a Vale do Rio Doce. O cara começa a defender a Vale do Rio Doce. Você acha que se a Vale do Rio Doce estivesse na mão do Estado agora... Veja, o cara instrumentalizando o pensamento religioso para poder dizer que o mundo é assim, tem que ser assim, porque algumas pessoas são melhores que outras mesmo, porque os caras, essas pessoas que são melhores que as outras têm que estar no controle privado das empresas estratégicas do Estado para fazer o que eles quiserem, porque quem tem dinheiro tem que mandar, é assim que o mundo é assim que tem que ser.
A salvação é individual. Cada um cuida do seu cu e vai conseguir fazer o que quiser. E se você não conseguir, porque nem todo mundo consegue, porque é impossível, a pirâmide é assim, alguns têm que estar em cima. Para ter gente no topo, tem que ter gente embaixo. Não tem o que fazer. Então a salvação é individual, a instrumentalização do pensamento religioso. A salvação é individual, você tem que conquistar, você tem que fazer e chegar lá. E se você não conseguir, porque nem todo mundo consegue, é impossível, o cara fala isso, né? A recompensa não tá aqui. A recompensa não é daqui. Você vai lutar, você vai conquistar, mas você como você é inferior, né? Porque tem pessoas que são melhores que outras, obviamente vai ter gente que não vai conseguir porque é inferior. E aí você tem que se satisfazer com a pós-vida. Quando você morrer vai ficar tudo certo, porque Jesus Cristo, entendeu? Jesus Cristo falou que é assim e vai ser assim. Você não vai conseguir, você tem que se acostumar com a sua miséria, com a sua pobreza, com a sua doença, com a morte da sua família, com a dívida, com o viver na rua, porque você é um lixo, porque você é menos que merda, porque você não é gente, porque aristocracia, porque o ano 1000 foi o ápice da civilização humana. Porque o que bom é quando tem aristocracia, porque tem gente que é melhor que os outros, e tem que ser assim mesmo. E você não vai conseguir, não se preocupe, porque a sua recompensa não está aqui. A instrumentalização do pensamento religioso para manipular as pessoas e manter essa ordem. E aí ele vai lá e fala o quê? Fala o quê? Não, porque o revolucionário é uma pessoa que acha que pode mudar a ordem, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. O primeiro revolucionário foi Lúcifer. O cara meteu essa. O primeiro revolucionário foi Lúcifer. Se você acha que isso é brincadeira, você não está prestando atenção no movimento das crianças, dos jovens, em como existe a disputa pública na televisão, na internet, nas redes sociais, nas escolas. Esses caras chegam lá. Brasil Paralelo passa na sala de aula. Brasil Paralelo é esses caras. Certo? É esses caras. Eles têm projeto, eles são organizados. O primeiro revolucionário foi Lúcifer. Coincidência, né? Que o vídeo que eu postei ontem aqui, exatamente sobre quem verdadeiramente é Lúcifer, né? Que não tem nada a ver essa coisa de Lúcifer ser o diabo, Lúcifer ser um nome para o diabo. É uma questão literária de Dante Alighieri, que ele vai e imprime o nome de Lúcifer no diabo. Dante Alighieri é autor de ficção, certo? É um autor de ficção, um cara que era católico, que era devoto, que tinha uma visão de mundo católica e queria escrever a respeito de uma epopeia tal qual as Homéricas, tal qual as de Virgílio, que era o autor favorito de Dante. Ele queria fazer aquilo, só que no universo católico, né? Aí por isso que ele faz a Divina Comédia, Inferno, Purgatório e Paraíso. É literatura, certo? É literatura. A ideia de Lúcifer ser o diabo é literatura. Certo? É um nome, é literatura. É literatura. É literatura. Mas o cara pega essa ideia que tá no popular e fala assim, não, o primeiro revolucionário foi Lúcifer, queria derrubar Deus, tal, não sei o quê. A gente acabou de ver aqui ontem como isso é falso, como isso é farsa, como isso era apenas uma referência mitológica usada pelo profeta Isaías para condenar e amaldiçoar o rei da Babilônia, que era a potência imperial de seu tempo, contra a qual ele estava lutando. Veja como esses caras instrumentalizam o pensamento religioso. Não é brincadeira. Parabéns ao Gustavo Machado por ter ido, por ter enfrentado, por ter quebrado as pernas do liberal, mostrado a incompetência e a incoerência do pensamento do cara. É assim que tem que fazer. Porque os jovens assistem esse programa e vão assistir e vão ver o marxista quebrando o pensamento religioso, a instrumentalização da fé alheia para a manutenção de ordens de poder aristocráticas. A recompensa não tá. Canalha. É um canalha um cara desse. Parabéns, Gustavo Machado. Que a esquerda aprenda com isso. E se você não viu esse debate ainda, vá ver que é importante. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Dá like!